fosse lá no outro estádio e o pênalti teria sido marcado, não existe a mínima dúvida. Faltou critério, né? Jogo difícil, disputado, tudo bem, um ou outro erro acontece, mas a partir do momento que é dada uma falta no Luan, naquela condição que foi, que o Vitor Bueno faz a carga e tira a bola, ele teria que ter dado pênalti. Foi a mesma coisa, só faltou o jogador do adversário tirar a bola do Igor Gomes, porque ele fez, usou de força desnecessária e deslocou o Igor Gomes. Isso foi, inclusive, avalizado pelo Salvio. Então, fosse no outro estádio, e com certeza nós teríamos sofrido um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri repercutindo o pós-jogo de São Paulo 0, Corinthians 0. Alguns amigos aí chegaram a colocar até nos comentários, né, durante o dia do pré-jogo que eu tinha feito, a respeito disso. Rony, vai ser um jogo meio xoxo, vai ser 0-0, vai empatar, enfim, aquela coisa. Outros acreditavam em golear, eu acreditava na vitória do São Paulo também. Achava que o São Paulo tinha um monte aí de fatores que poderiam dar essa vitória para o São Paulo. Vou falar sobre um pouquinho disso também, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso quando a gente fala essas coisas. Eu não vou dizer para vocês que eu acho que o São Paulo é perseguido. Eu não vou entrar nessa. Que eu acho que já não existe mais respeito com o São Paulo no Morumbi, isso daí não é de hoje, né? Até porque nós mesmos somos os responsáveis por ter feito os outros perderem o respeito com o São Paulo Futebol Clube, né? Os outros agora, os adversários, os inimigos, seja lá quem for, chegam no Morumbi, abrem a porta, não tocam a campainha, abre a geladeira, pega a cerveja, senta na sala, muda o canal que você está assistindo, não é? Vai no banheiro, faz lá a necessidade de porta aberta, sai, frita lá um salgadinho para poder comer, volta para a sala, muda o canal de novo. Os caras continuam fazendo essas coisas, né? Eu não vou entender como perseguição. Eu não quero entrar nesse parâmetro de discussão. A gente pode fazer um vídeo a respeito disso, né? Eu não vou falar disso nesse momento. Sim, eu vou falar de que fomos prejudicados. Porém, assim, nós temos que ter o discernimento, eu acho isso muito importante, né? Porque se sai um pênalti, legal, 1-0, beleza, faz parte do pacote, né? A vitória, ela acaba de alguma maneira encobrindo em muito as deficiências do time. A tal da evolução aí que muita gente vê, e eu acho legal que as pessoas possam ver. Ninguém é obrigado a ver. Não é porque eu não vejo, de repente, que eu sou louco, que eu sou burro, ou seja lá. É a maneira como eu vejo. Muitos amigos aqui respeitam a opinião, colocam a opinião deles, muitas vezes diferente da minha, e a gente tem a gente tem uma relação fantástica. A gente sabe administrar muito bem isso. O que não dá é a pessoa querer que a verdade dele seja maior do que a minha opinião. Aí é diferente, né? Quando você chama o outro dá opinião, você chama o cara de maluco, é porque você está achando que a sua é que tem validade. Mas, independente disso, eu gostaria de tentar separar as coisas. Eu gostaria de tentar, porque se nós vamos fazer um programa, nós vamos fazer, um vídeo aqui, falando da arbitragem, do último lance, né? E vai esquecer de dizer dos 2 milagres de São Volpe do Morumbi. E vai esquecer de falar do gol perdido pelo Pato, do gol perdido pelo Hernanes, do gol perdido pelo Reinaldo, não é? Ou seja, do mesmo jeito que aconteceu quando a gente teve os 2 gols do Pato anulados, o Pato que vai para 7 meses sem fazer gol, hein? Desse jeito ele vai para 7 meses, porque agora ele está com trauma dos 2 gols anulados, então ele não vai fazer mais gol. Coitado, eu estou morrendo de dó do Pato. Né? Para quem teve Serginho Chulapa, para quem teve Toninho Guerreiro, para quem teve Luiz Fabiano, para quem teve França, né? Que metia a cabeça na chuteira dos caras, para quem teve Careca. Agora a gente tem dó do Pato, mas tudo bem, né? Isso é um outro problema. Pois bem, naquele jogo que anularam os 2 gols do Pato, o pessoal colocou para mim, mas Rony, pera um pouquinho, Rony, você tá errado. Porque se eles fazem os 2 gols, se o Pato faz os 2 gols, acabou o jogo. A vitória estava garantida. Pois bem, se a gente faz o gol do Hernani, se a gente faz o gol do seu Pato, se a gente faz o gol do Reinaldo,
Não precisava do pênalti, estava garantida também a vitória. Eu não vou nem falar dos milagres de São Volpe. Vocês entenderam? Então assim, é o mesmo peso que teve. O São Paulo era para ter colocado 3-0. Tudo bem que eles tiveram algumas chances no final do primeiro tempo e vai a pergunta no ar. O São Paulo jogou 40 minutos, teve 2 ou 3 oportunidades claras de gol, para de repente já meter um 2-0 no primeiro tempo e ficar folgado, ficar tranquilo. 40 minutos. Eles em 5 quase que meteram 2 gols no São Paulo. Por que o São Paulo parou, é a pergunta, faltando 5 minutos para acabar o primeiro tempo? Ninguém consegue entender. De repente, o Luan até falou no final do primeiro tempo, quando a gente acertou o passe, a gente chegou lá no gol deles. 5 minutos. Então assim, acontecem algumas coisas que é muito difícil a gente enxergar a tal da evolução. Eu vou falar para vocês que o São Paulo fez uma má partida? De jeito nenhum. O São Paulo não fez uma má partida. Porém, o São Paulo faz uma boa partida e não consegue fazer gol. Rony, mas a culpa é do Diniz? Uai, a culpa é de quem? Não é? É do jogador. Então tá bom, então nós vamos tirar todos os jogadores que estão perdendo gol, né? Porque todo mundo perde gol nesse time. Lembrando que o Diniz teve o mesmo problema no Fluminense. No jogo que o Diniz foi mandado embora do Fluminense contra o Centro Esportivo Alagoano, que o São Paulo perdeu, que o Fluminense perdeu no Maracanã, o Fluminense teve 28 oportunidades de gol, não fez nenhum gol. CSA 1-0. E quase o CSA ganhou da gente aqui também, com o Diniz. Não estou jogando tijolo no Diniz, não. Eu estou dizendo que alguma coisa tem que ser feita, porque assim eu não vou falar só da arbitragem. Eu vou falar do time. Do time que perde gols. Do time que teve oportunidades para matar o jogo, para resolver a partida. E nós não estamos falando de um menino que chegou na cara do goleiro e se assustou com o tamanho do Cássio e que perdeu o gol. Nós estamos falando de um artilheiro, nós estamos falando de um cara que custou 37 milhões, nós estamos falando do outro que foi buscado a peso de ouro na China, que ganha quase 1 milhão. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do Reinaldo, que não começou a jogar ontem. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do Hernanes, que dentro da área era para ter dado um tapa e ter matado o jogo. Mas os caras ficam nervosos, é muita pressão. Gente do céu, até quando nós vamos passar sabão? Né? Até quando nós vamos passar sabão? O São Paulo tem que jogar bem e tem que ganhar. Se o São Paulo joga bem e não ganha, eu prefiro que o São Paulo jogue mal e ganhe. Porque a vitória encorpa, a vitória cala, né? A vitória dá uma outra consistência para o time. A vitória permite que o time ganhe personalidade e a torcida comece a acreditar e você cria um ambiente propício, inclusive, para ganhar um título. O que não dá é para o São Paulo ficar aí, em terceiro, em quarto do grupo. Se empatar não tem saldo de gol. Então assim, é horrível esse tipo de coisa. Segundo clássico 0-0 para o São Paulo que é o rei dos clássicos, né? É o rei da sarjeta dos clássicos. Mais um clássico que a gente não ganha, né? Claro, poderia ter dado aquele pênalti no final do jogo. Tudo isso nós já sabemos. Só que, se tivéssemos feito os 3, feito 2, seja lá quantos fossem, esse pênalti ia passar despercebido e a gente estaria agora comemorando uma vitória do São Paulo e de repente um novo momento. Eu falei antes do jogo, era um momento chave para o Diniz, era para ele virar chave, né? É para ele ganhar a torcida, para ele ganhar um clássico, para ele mostrar que o time realmente evoluiu. Diniz, evolução é ganhar jogo, Diniz. Na situação que nós estamos há 10 anos, evolução é vitória. Não é aprender a sair jogando. Isso não é evolução. Evolução é ganhar, né? O que você prefere no seu pacote de 10 anos sem ganhar nada, São Paulino amigo? O que você prefere? O seu time jogando que nem a Holanda de 74, mas não ganhando? Ou você prefere que seu time jogue como um Uruguai e ganhe a partida? Você responde. Eu, nesse momento, entendo que a vitória é muito mais importante. O São Paulo tem construído vitórias, mas não tem conseguido vitórias. Esse é o nosso grande problema, né? Falar rapidinho do jogo também. O primeiro tempo, o São Paulo vem sem o Antony nessa questão da negociação. Já ficou aquele trauma, né, do Valse, que estava quase negociado lá pro Red Bull. E aí se machucou os caras, pelo amor de Deus, se eu perder 100 milhões agora, né?
Eu não sei mais o que eu faço. Bateu o desespero, aí não põe o cara em campo, pelo amor de Deus. Nós estamos, né? Nós estamos numa situação difícil, até o cara do São Paulo lá, né? O representante lá da imprensa lá, tá falando que o São Paulo precisa se benzer, pra você ter uma ideia? Como é que tá o negócio? Né? Então, assim, os caras desesperados, não, pelo amor de Deus, não põe o Antony, são 100 e tantos milhões, e não pôs o Antony para jogar. Ok, a gente não sabe se seria muito diferente, o ideal para mim seria que ele jogasse, né, de alguma forma que ele voltasse a atuar pelo São Paulo, já que vai ficar até junho, né, já que vai ficar até o meio do ano, num clássico, fosse numa outra partida, não, tudo bem, não precisa pôr o menino aí, não precisa forçar o menino, mas não, era um clássico dentro de casa, o São Paulo importante, ganhando a gente afunda eles, de novo o São Paulo teve a chance na mão de afundar o adversário numa situação terrível. Eles perderam da Inter de Limeira em casa, perderam a vaga pro Guarani do Paraguai. Aí os caras vêm no Morumbi e quase ainda ganham o jogo, né, nas duas defesas milagrosas de São Volpe, certo também que Cássio fez um milagre naquele chute de Bruno Alves. Pois bem, o São Paulo vem, mesmo time, mesma armação, mesma coisa. Ok? Né? Eu tenho pedido muito essa versatilidade do Diniz. Diniz, o meu adversário de hoje, o Corinthians, é diferente do meu adversário de domingo, o Santo André. Ou alguém não acha diferença? Então, assim, eu imagino que o Diniz devia ter uma... Eu falava do Aguirre da caixa de ferramenta. Vocês lembram disso? Quem me acompanhava aí, né? No tempo do Aguirre. Eu falava da caixa de ferramenta. Então, assim, o treinador, ele tem uma caixa de ferramenta. Quando ele abre a caixa de ferramenta, ele olha lá tudo que ele tem. Ele fala, cara, pera um pouquinho, para consertar isso aqui, eu preciso dessa ferramenta. O Diniz me parece que ele tem uma chave de fenda e um martelo. Ele abre aquela caixa, bonita a caixa, né? Você fala, nossa, o cara tá cheio de ferramenta lá dentro. Ele pega uma chave de fenda e um martelo. Sabe por quê? Porque o São Paulo tinha que jogar diferente. Pode ser com os mesmos jogadores, mas ele tem uma semana de treinamento para pensar o time, né? Para pensar o time, para armar esse mesmo time, para segurar mais o Juanfran, né? Para povoar mais o meio de campo. Mas enfim, eu tô pedindo demais, eu já sei que o Diniz não vai fazer isso, né? No próximo jogo contra o Oeste lá em Barueri, possivelmente ele vem com a mesma armação, ele vem com o mesmo formato de jogar, ele vai bater nessa tecla dele aí, ó, e ele vai morrer abraçado com essa tática dele. Não que ele tenha que mudar, mas que ele possa flexibilizar, né? Então assim, ele vai morrer abraçado com a tática, como ele já morreu no Atlético do Paraná, ele já morreu no Fluminense, né? Ele já morreu em outros lugares com essa tática dele. E, infelizmente, eu já falei, tô cansado e vou repetir, vai mais uma vez, tenho nada contra o Diniz, né? Não tenho nada. Eu anunciei, depois de um São Paulo e Corinthians 1-0, gol do Reinaldo lá cobrando pênalti, que o São Paulo, Diniz, né? Bem-vindos à era Diniz no São Paulo Futebol Clube. Eu anunciei isso. Profeta das avessas, né? Que era essa, cara, que não consegue sair, depois de 20 e tantas partidas, não consegue sair dessa mesmice. Pois bem, ele vem, o time se comportou muito bem no começo do jogo, como sempre, o time começa bem, né? O Tietê fazendo a ligação, Dani Alves fazendo essa ligação, levando essa bola, Juanfran, né? Mesmo com as dificuldades juanfranzescas que ele tem de fazer esse vai e vem, até pelo peso, até pela idade, até pela dificuldade, pela falta de habilidade, por uma série de fatores. Eu já falei, eu gostaria mais de ver o Juanfran preso e o Reinaldo mais liberado, apesar que o Reinaldo hoje também, pelo amor de Deus, para mim o pior jogador do São Paulo, o Reinaldo na partida de hoje, assim tem sido. Desde que renovou o contrato dele, ele não tá mais nem aí. O que ele tomou de bola nas costas hoje foi um negócio absurdo. Foi um negócio absurdo. Ah, Rony, mas o Vitor Bueno tava marcando ele. Então assim, ô Diniz, quantas vezes você viu o Vitor Bueno correu atrás do Fagner? E o Fagner levando perigo para a defesa do São Paulo. Por que você não mexeu nisso? Estanca, Diniz. Você não estancou as bolas nas costas do Juanfran, lá em Santo André, que foram responsáveis por quase a gente tomar 3 gols. A gente tomou 1 dos 3, os caras perderam os outros 2. Você tem que estancar. E o segundo tempo, o Vitor Bueno continuou correndo atrás do Fagner. Mas enfim,
São Paulo bem no primeiro tempo, São Paulo chegando bem na área, mas é aquele defeito. O São Paulo, ele vem bem com a bola. Ele tá mais rápido com a bola, vocês podem ver. A bola tá voltando menos pro goleiro, coisa que a gente reclamava demais. Agora ele consegue sair mais. Porém, a hora que ele chega, eu tô falando isso, gente, a defesa dos caras tá armada. Se o São Paulo não for mais veloz, a hora que mais veloz do que já está, a gente não vai pegar a defesa dos caras aberta. Mesmo assim, o São Paulo construiu jogadas, perdemos gol, como foi o caso do gol do Hernanes, né? Perdemos oportunidade, teve cabeçada, teve rebatida do Cássio, teve algumas jogadas lá, né, que foram bastante interessantes. E durante 40 minutos, opinião do Rony, o São Paulo dominou o jogo. Sem muito perigo pro Cássio, exceto o gol perdido, aquela coisa. Mas assim, foram 40 minutos de domínio do São Paulo. Como sempre, o São Paulo tem posse de bola. O São Paulo é o time que mais passa. Né? Mas legal. Aí, 40 minutos, o time parou. 5 minutos, o Bocelli perdeu 2 gols. 5 minutos, o Bocelli perdeu 2 gols. Né? Um gol de cabeça, que se ele mete ela no chão, ele faz. Né? Quem já brincou de centroavante com os amigos de quarta-feira na Várzea sabe disso. Ele quis meter por cima e errou. Aí a bola sobe, não tem jeito. E aquela jogada, né? Confusão na área, jogada pela direita, confusão na área. Ele bate, o São Volpe do Morumbi corre lá e consegue a tempo espalmar a bola e não deixar a bola entrar. Pois bem, terminou o primeiro tempo, volta para o segundo. O Corinthians vem com a mesma velocidade que terminou o primeiro. Dá uma segurada nesse jogo, né? O jogo fica lá e cá. Até que aos 4 minutos o Reinaldo recebe aquela bola na cara do Cássio, velho. Na cara do Cássio. Ele podia fazer qualquer coisa menos o que ele fez. Ele podia tentar comer pro fundo para meter na área. Ele podia tentar comer para dentro para bater de direita. Ele podia ver o Daniel chegando e tocar pro Daniel. Ele podia tentar meter por cima. Aí é pedir demais também, né, Rony? O Cássio saindo, ele meter por cima do Cássio, você tá pedindo demais. Mas tudo bem, ele podia fazer um monte de coisa menos o que ele fez. Chance perdida pro São Paulo logo no começo do jogo. Já com 12 minutos, Igor Gomes vem no Hernanes. O Hernanes até que não estava tão mal, estava fazendo algumas jogadas, mas você percebe que ele não tem gás. O Hernanes não tem gás, virou crônico o negócio. Pois bem, o Igor Gomes deu mais velocidade pro time, ele entrou, né, papapá, correu para lá, correu para cá. Com 16, 18 minutos, o Pato perde o gol feito. O gol feito. Ah, mas o Cássio defendeu. Mas não é para perder, porque o Cássio defendeu do Reinaldo também. Então assim, não é para perder. Pato, você ganha muito dinheiro. Se o Toró perde o gol, eu fico quieto. Se o Toró perde o gol, eu vou ficar quieto. Se o Igor Gomes perde o gol, eu vou ficar quieto. Se o Antony que estiver jogando perde o gol, eu vou ficar quieto. Sabe por quê? Porque são meninos. O Cássio cresceu, o cara é o Pato, velho. É o Pato. É o Pato. Jogador na Itália, jogador na China, jogador na Inglaterra. É o Pato. Não pode, cara. Dá um come, bate com a canhota. Qualquer um de nós tenta fazer isso. Pois é, amarelou, o fraldão cheio, aquela coisa toda, e perdemos a oportunidade no gol do Pato. Aos 29 vem o Toró no Pablo, o Pablo não jogou nada e o Toró não jogou nada. Alteração que não surtiu efeito nenhum. Eu nem vi o Toró, nem vi o Pablo, ou melhor, eu vi o Pablo fazendo besteira, mas eu não vi o Toró. O Pablo tá um caso crônico também no São Paulo. Aos 41, o Lisiero vem no Pato, tudo bem, 41 minutos, a torcida chama de burro. Não sei, né, cara? Não sei de mais nada. Mas, não entendi muito bem também. O Lisiero no Pato, peraí, eu vou segurar o jogo? O que eu vou fazer? Ah, vou pôr o Igor Gomes de centroavante? Não sei, mas tá bom, alguma coisa ali ele resolveu fazer, né? Aos 44, o Volpe salva, faz um milagre do Morumbi, merecia uma placa, merecia um quadro da defesa que ele fez aos 44 minutos, que os caras metem 1-0 ali, pode esquecer. Né? Foi buscar aquela bola, aquela confusão para bater a falta, aquela lambança toda da arbitragem, né? E aos 47 o pênalti Igor Gomes. Repito o que eu falei no comecinho do nosso vídeo. Ô juizão, se você deu a falta no Luan, né? Com a carga, você falou que o Igor Gomes fez a carga e roubou a bola. Ok, dá pra ver, ele faz uma carga e rouba a bola. Ele não rouba a bola primeiro e o cara cai. Não tem problema, vai. Já meio forçado, hein? Mas você deu. Por que você não deu o pênalti? É o mesmo lance. Só faltou o cara pegar a bola. Porque o cara fez a carga e derrubou o Igor Gomes. Repito, se fosse lá no outro campo deles, era pênalti aos 47 minutos. Vocês não tenham dúvida disso.
Alguém aqui duvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Pois bem, perdemos gol e vamos falar do pênalti. O que nós vamos fazer? Não é? Nós vamos falar do pênalti. Agora nós vamos ficar uma semana falando do pênalti. Menos dos gols que o time continua perdendo. Rony, mas não tem que falar do pênalti? Tem, claro que tem. Só que tem que falar do pênalti e dos gols que não faz, gente. O São Paulo é o pior ataque da história em 2019. O São Paulo teve o pior ataque da história em 2019. A gente não pode continuar desse jeito. Isso é crítico, isso é crônico no São Paulo. Tem que ter uma reunião para poder discutir a respeito disso. Ou nós temos só moleque de centroavante que perde gol porque, porra, o cara tá nervoso, é muita pressão, a camisa do São Paulo pesa. Nós estamos falando de jogador caro, de jogador que ganha bem. Não recebe, mas ganha bem. Né? E também, se não receber um mês também, vai parecer que a vida do cara vai, né? Coitado, não vai pagar o carnê de luz que nem a gente paga aí. O carnê de IPTU que a gente paga aí o ano inteiro. Né? Aos 47h30, ainda logo depois desse lance do pênalti, logo na sequência, o Bruno Alves bate aquela bola, se entra, hein, velho? Era pra ter entrado aquela bola, rapaz. Aquela bola era pra ter entrado. A hora que ele chutou, eu vi ela entrando, velho. Eu falei, o Cássio não vai pegar essa bola. O Cássio pega, né? Tanto o São Volpe do Morumbi quanto o Cássio deles lá. Pega, o cara é grandão, estica a mão, foi lá em cima e pegou, terminou a partida. Enfim, a gente fica frustrado, a gente fica chateado, né? A gente vê a evolução, a gente vê o time tentando jogar um bom futebol, mas vê um time que na hora de concluir, na hora de ser poderoso, na hora de ser forte, na hora de meter 3-1 aqui nos caras, que nem nesse lance aqui do Denilson, olha lá. O Denilson aqui naquela final, né, na volta do Raí, na final do Campeonato Paulista, o Denilson fazendo a festa aqui na defesa corintiana. Na hora de você ver esses caras, cara, aí, meu amigo, aí o fralda cheia, né, baixa no jogador e o cara, infelizmente, perde oportunidades, que a gente tem que ser matador, cara, tem que ter sangue no olho. Se não tem sangue no olho, é a prova que não tem sangue no olho, viu? É a prova que não tá com a faca no dente. Porque se tá, faz. Mas não, tá, né? O fraldão tá cheio, tá apertado, o cara entra meio pisando de lado e bate daquele jeito que bate. Não dá uma paulada na cara do goleiro, né? Que o Reinaldo deveria ter feito, que o Pato deveria ter feito, que o Hernanes deveria ter feito. E aí, termina o jogo a gente reclamando do pênalti, que tem que reclamar, mas não pode esquecer do que aconteceu no resto da partida. Por que a gente deveria ter ganho esse jogo? Por que o São Paulo deveria ter ganho esse jogo? Era obrigação do São Paulo ganhar esse jogo. Eu tô me prolongando aqui, vocês me desculpem, já vou terminar. A gente joga em casa, velho. A gente joga em casa, na nossa casa, 40 mil torcedores lá esperando uma vitória do São Paulo. A gente joga em casa. Uma semana treinando, nós tínhamos jogado no domingo contra o Santo André e ficamos uma semana aí treinando. Os caras jogaram na quarta-feira, ficaram com 10 jogadores em campo, né, correndo para classificar o time. Tinham vindo de uma viagem na outra quarta-feira no Paraguai. O time está sendo montado agora, o time deles, o nosso já está montado. Entenderam? Então assim, era pra gente ter ganho esse jogo. Outra coisa, gente. Se eles ganham lá e a gente não ganha lá, a gente tem que ganhar no nosso estádio, velho. Toda vez que jogar com eles. Então vamos lá. Vai jogar lá na Zona Leste. Ah, lá a gente não ganha. Os caras não se esforçam, os caras não se empenham, a juizada mete a mão, né? É o pacote completo da infelicidade tricolor. A gente não ganha lá. Só que quando eles vêm aqui, nós temos que bater nos caras, velho. Pra tentar equilibrar isso, nós temos que bater nos caras. Não tem jeito. Ah, Rony, o juiz não deixa? Sim, o juiz não deixa, os nossos jogadores perdem também gol. Junta o pacote inteiro. Não é? É. O São Paulo tem péssimos resultados em clássicos. O São Paulo precisa virar essa chave. O São Paulo há anos é o pior grande. A hora que enfrenta um rival, na hora que enfrenta um clássico, nós estamos cansados disso. Portanto, é obrigação ganhar dos caras no Morumbi. Ah, mas eles também têm obrigação, não interessa, tem obrigação de ganhar lá. No Morumbi, a gente que tem obrigação de ganhar. Tá certo? E o Diniz precisa definitivamente convencer a gente, né? Precisa dar um passo à frente, precisa fazer a coisa funcionar, precisa fazer a coisa fluir. Porque do jeito que tá, a gente não consegue, né, ter esperança, ter fé, achar que vai ter dia melhor. Tá complicado, velho. Todo jogo que termina essa confusão, reclamando de juiz e dos gols que a gente perde. Porque se a gente perde os gols e os erros da arbitragem, eles estão aparecendo muito pra gente, porque a gente não faz gol.
A gente não faz gol. Ah, mas o juiz não deixa. Não, eu tô falando dos outros que a gente perde. É uma coisa de maluco. Né? Mas enfim, Diniz, uma semana para treinar de novo, Diniz. Mais uma semana pra gente renovar a esperança. Lá no pleno carnaval, o São Paulo pegando o Oeste, né? Na Arena Barueri. Quem sabe durante o carnaval, né? Os jogadores vão querer jogar rápido para poder sair aí, dar uma viajada, fazer as suas folias, as suas festas por aí, né? Estão precisando, coitados. É muita pressão, né? É muito cansaço. Eu tô sendo irônico, tá bom? E vamos ver aí, durante a semana a gente vai falando mais, vai repercutindo mais. Estamos frustrados, estamos chateados, né? Com tudo, né? Com os gols perdidos e com o pênalti não marcado. Ao final da partida, meu salve especial para João Vitor Rosa, em Mandaguaçu, no Paraná. O Paraná é tricolor. E o Richard Wagner, meu querido amigo Richard Wagner, que está em Natal. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande domingo para vocês, gente. Até mais.